Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira, né? Terça-feira e nosso momento bem difícil. Estou fazendo novamente essa live. Esses dias foram muito complicados, né? E eu queria não estender muito, né? Não prolongar muito essa minha live de hoje. Ontem nós sepultamos o nosso pai, né? Mas eu não quero aqui, quero. O coração não é fácil, né? A gente sepultar um pai. Mas, por outro lado, falar sobre meu pai, assim, é algo, assim, extraordinário, assim, né? Apesar de ter passado muitos anos distante, né? Foram quase 40 anos longe, mas eu acompanhei de longe mesmo assim, né? Mas meu pai foi incrível, né? Primeiro porque ninguém chega a 95 anos como ele chegou à toa, né? E ele viveu intensamente a vida. Meu pai, teve um momento da vida dele, né? Um momento praticamente antes de mim, os momentos dos meus irmãos depois de mim, que foram os momentos mais difíceis da vida dele. Meus irmãos, eu peguei um pouco ainda. Quando eles converteram, eu tinha entre 8 e 10 anos. Então eu peguei ainda um período difícil da vida dele. E também muitas coisas aconteceram para que a nossa família não sobrevivesse. Houve tantos problemas muito sérios lá atrás. Meu irmão conta uma história que eu lembro um pouco, mas eu lembro disso, né? Eu lembro um pouco porque eu já ia na roça naquela época, mesmo muito pequeno, né? Mas eu tenho lembranças quando eu tinha 8 anos de idade, né? Eu me lembro quando meu pai se converteu, eu tinha mais ou menos isso, de 8 para 10 anos. E ele conta, e eu lembro vagamente disso, que alguém foi lá na nossa roça e tinha lá um girimum, né? E geralmente de manhã, quando tinha roça, o pessoal costuma ir tirar um girimum, tomar com café, essas coisas assim, né? Quando tem milho, eles fazem comida de milho, aquela coisa toda. Ele conta que foram tirar um girimum lá para comer, para fazer lá, e o girimum estava. Porque geralmente quando você corta, faz um buraco no girimum, ele tem um leitinho, e você pode fazer um buraco e você pode botar aquele de lado, ele cola. Parece que ele tá. Não houve nada ali, entendeu? E ele disse que quando cortaram o girimum estava envenenado. Estava branco, branco, branco. Que aí você imagine, estava ele, estava minha mãe, estava meu pai, né? Eu acredito que eu estava também, não lembro, mas a história, assim. Então seria uma forma de exterminar logo ali, né? E por algum motivo ninguém comeu aquilo ali. Ninguém comeu aquele gimu envenenado, né? E são histórias como essa que aconteceu ao longo da vida, né? E a gente superou. Meu pai foi pedreiro durante parte da sua vida, e ele era muito dedicado assim à família. Teve lá as suas dificuldades, seus problemas que não vale a pena falar, essa parte ruim da vida, né? Durante muito tempo ele foi alcoólatra, né? Meu pai bebeu muitos anos mesmo. E tanto ele como a minha mãe. E mas a vida boa dele assim foi no momento que ele se converteu. E eu me lembro meu pai pedreiro, entendeu? Subindo em parede, coisas perigosas que talvez muitos jovens de hoje não tenham coragem de fazer. Eu era pastor lá em Mãe Luísa, lá no Rio Grande do Norte, e a gente estava construindo, reformando a igreja lá no bairro de Mãe Luísa. Alguém que é de Natal sabe onde fica, ficava lá na escada. E tinha a parte de baixo, era uma parte muito acidentada, assim, de um buraco enorme, né? E eu levei ele na época, ele era jovem, trabalhava ainda bem, né? E precisou
a olhar o telhado, ver como é que estava. Uma altura mais ou menos, a parede para o chão, dava uns 6 metros uma parede. Não é que a parede tivesse isso, era porque era muito acidentada. E quando eu olho, está lá meu pai andando em cima da parede, a parede de tijolo desse tamanhozinho, e o homem andando em cima lá, de um lado ao outro. Meu, pelo amor de Deus, tá entendendo? Foi de um lado, foi do outro, olhando para um lado, olhando para o outro. Uma queda seria, né? Então são essas coisas, né, que a gente lembra dele, coisas boas, né? E o lado ruim de tudo isso que foi vivido pelos meus irmãos e tal, devido ao álcool, ao momento alcoólico que ele viveu, né? Durante o tempo, graças a Deus que ele teve tempo de se libertar, né? E a gente tivemos uma história muito bonita depois que ele se converteu nos anos 70. Foi nos anos 70, 74, 75, né? Eles se converteram ao Evangelho e eles começaram a viver uma vida diferente. Mas mesmo assim teve lá os seus problemas, as suas dificuldades, tá? Mas ele sempre viveu dedicado. Não é à toa, hoje eu vejo a nossa família toda estruturada, eu sou um dos mais novos, né? Tenho mais novo do que eu. E eu vejo hoje, somos em 4 irmãos, e homens e 2 mulheres. Mas no geral, meu pai foi pai, não vou dizer quantos, minha mãe foram 17. Foram 17. Às vezes ela conta também os abortos que diz que foi 20. Então, meu pai era aquele homem assim, essa parte pula aí. Então ele sempre teve assim essa questão. No Evangelho, quando ele se converteu, ele foi dedicado, né? Ele foi um evangélico assim muito dedicado. Lógico que depois que ele chegou depois dos 90, né? A gente sabe que algumas coisas mudam e tal. Mas uma das coisas, meus irmãos devem confirmar isso, antes dele chegar à idade, essa idade aí, 90, depois dos 90 e tal, mas eu não me lembro assim, de ver meu pai doente. Não me lembro. Eu não me lembro de ver meu pai com gripe, de ver meu pai se queixando de nada, nunca. Agora mesmo, agora há pouco tempo, quando ele faleceu, a gente perguntava, pai, o senhor tem alguém? Não tenho nada, não tenho nada. Tá entendendo? Não falava em morte, ele dizia que queria viver, queria chegar aos 100 anos e tal. Então ele não tinha essa questão de falar em morte e tal. Era muito brincalhão, meio machão. Não gostava de beijar a mão de homem. Ele tinha essas coisas, né? E recebia o pessoal na porta da igreja com alegria e tal, né? E tinha um sorriso diferenciado. Tinha um sorriso diferenciado. Então, eu quero lembrar de meu pai assim. Não aquela... Isso para nós nos conforta porque ele viveu a vida, chegou à idade que chegou, não sofreu, meu pai não sofreu. A última vez que eu visitei ele na UTI, eu falei com a médica e ela disse, olha, seu pai ele viveu muito. Ela já tinha me alertado, talvez eu não sei, que na época, quando eu conversei com ela, não tinha ido o diagnóstico, não tinha todo o que meus irmãos vieram depois. Eles não tinham ainda exame do coração, dos rins, de nada. Mas ela já havia me alertado, olha, provavelmente isso aí não vai favorecer a ele, porque o tempo dele chegou. Então ela foi bem direta, o tempo dele chegou, como vai chegar para todos nós, entendeu? E ele viveu bem. Meu pai não sofreu, meu pai não... Então é aquilo, às vezes eu falo, se eu viver o tempo que ele viveu e chegar aos 95 anos, como ele chegou, para mim será um privilégio. Será uma dádiva. Talvez eu não chegue, nem meus irmãos, porque nós não temos... na nossa idade ele não tinha os problemas que nós temos. Meu pai com 50, com 60, com 70, ele não tinha esse problema. A gente tem pressão alta, tem diabetes, eu tenho um coração crescido e tal, tá? Mas quem sabe é Deus, né? Deus, a minha mãe teve muita cirurgia e tá aí, minha mãe também vai longe. Espero, né? Deus possa abençoar o que é. Então é isso. Esse é o momento que eu quero lembrar dele, como homem que ele foi. Hoje eu vejo a terceira geração dele, nós somos a segunda, que somos os filhos, e vejo a terceira geração de netos, já tem a quarta geração de bisneto,
né? Até que vai vir a quinta geração eu acho que tem já, né? A quinta geração de tataraneto, né? E mais a terceira geração hoje, dos meus pais, os netos, são tudo homens de bem, pessoas que estudaram, e alguns se formaram, né? E alguns não conhecem a história do meu pai. São os netos que alguns estavam no velório, são netos queridos, homens maravilhosos, mulheres maravilhosas, né? E que espero que eles possam ter essas lembranças boas do avô e que Deus possa realmente abençoar cada um deles, entendeu? Da vida e vida com abundância. Então é bom a gente poder viver, né? Assim, e ter uma boa lembrança de quem foi o seu José Machado, né? E chorei bastante porque eu sentia muito, eu sou muito emotivo mesmo. Eu acredito que todos os meus irmãos são emotivos, tá? Mesmo aquele que segura o pranto, segura o choro, mas é minha família no geral. As netas dele, minhas sobrinhas, minhas filhas, eu tenho 2 filhas, já são mulheres já, né? E somos muito emotivos. Meu pai também era muito emotivo, para quem não sabe, meu pai chorava, né? Eu vi muitas vezes ele chorando. Meu pai também era muito emotivo, mas também ele era muito alegre. Meu pai dançava. Eu tenho um vídeo aqui de meu pai dançando, cantando, né? Então, graças a Deus, a gente estamos realmente ainda com o coração triste, mas sabendo que o momento dele chegou, viveu como homem de Deus, né? Nunca esqueceu das raízes, nunca esqueceu do pai da fé dele. Pastor João Batista está em cirurgia. Ele nunca esqueceu do Senhor, pastor. Nunca, nunca, nunca. Ele sempre que ele falava, pastor João Batista, pastora Jussara, nunca, aos 90 e tantos anos, nunca pensou em deixar você que está aí na quadrangular, que qualquer coisa quer sair da igreja, nunca pensou em sair da quadrangular. Nunca, nem ele, nem minha mãe. Tiveram os momentos difíceis na igreja de Santa Rosa, que todo mundo sabe disso, mas nunca pensaram em deixar a igreja. Eu nasci na igreja do Evangelho Quadrangular. Não vou contar nada de ruim, mas eu sofri muita injustiça na igreja, mas isso não é motivo, eu não quero, né? Porque eu amo a Jesus, eu não estou na igreja por causa de pastor, por causa de presidente, por causa de ninguém, entendeu? Estou porque eu amo. Foi aqui, nessa igreja, que Jesus salvou a vida deles. Então, eu tenho uma coisa muito boa em mim, eu não sou ingrato, eu sou grato a Deus, grato às pessoas que me ajudaram, tá? Então, que Deus abençoe e que o exemplo de seu Zé Machado, que ele gostava, o apelido dele era Zé Machado. Ultimamente ele não estava gostando que chamasse ele de Zé Machado. Quando chamava, ele reclamava. Mas ele sempre foi conhecido por esse nome, José Machado, seu Machado, né? Então, que o exemplo dele, de homem de fé, pai de família, que as coisas boas superaram as coisas ruins que ele fez. Por isso que não compensa, porque ele foi mais gente fina, mais gente boa, gente amável, cuidador, carinhoso, tá entendendo? Carinhoso da maneira dele. Por que eu estou dizendo isso? Ele tinha aquela preocupação com a família, entendeu? Mas eu me lembro do carinho dele com a minha irmã mais nova, que talvez ela nem lembre disso, né? Me lembro disso, que ela era pequenininha, ela era meio birrenta, que talvez ela nem lembre disso mais, ela tá com não sei nem quantos anos, que mulher não gosta que fale os anos, mas eu me lembro que às vezes ela queria ir lá para a mercearia do seu Chico, ficava bem ali né, saqueando com os pés, e ele, vamos Rita, vamos, vou levar você. Quando chegava lá, comprava um pirulito, que ainda tem aqueles pirulitos antigos, né? E ele disse, se você não se calar, eu vou bater. Aí a pisa dele é assim. Era desse jeito. Então lembro um pouco disso aí, porque eu lembro dos nascimentos da minha irmã, dos meus 2 irmãos depois de mim. Então, fica aí um legado de quem viveu como servo de Deus e que você possa servir a Deus. Eu acredito que pelo que ele foi, pelo que ele é, entendeu? Tudo que ele fez de bom foi pesado numa balança e superou, né? Eu tenho
plena convicção de que se Deus é Deus, eu sei que Ele é, Ele estará juntamente com Ele pela eternidade. Deus abençoe, tenha um ótimo dia.